Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Na aula de hoje, nós vamos ter uma aula bem interessante. Por quê? Porque nessa aula, eu irei falar para vocês sobre o dimensionamento de fundação. Mais especificamente, de fundação rasa, que seria a fundação do tipo sapata. Ok? Então é disso que a gente vai falar hoje. Ok. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente, na obra ou no escritório, nós recebemos um relatório de sondagem, que é feito uma sondagem do tipo SPT, que é uma sondagem à percussão, que é feito no equipamento mais ou menos assim, que tem um tripé, enfim. E aí você fez a sondagem, você vai receber esse relatório. E esse relatório vai ter um número de SPTs de acordo com cada camada. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês sobre como interpretar um relatório de SPT. Tudo bem? Eu até coloquei aqui uma imagem do pessoal executando a sondagem. E aí o que acontece? Muitas vezes quando a gente recebe esses números, tipo assim, nós temos um solo de 10 SPT, 15 SPT, 20 SPT. Como é que a partir disso eu consigo utilizar esses valores, essa informação, para fazer o dimensionamento da minha sapata, do meu tubulão? Então é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Então essa vai ser uma aula bem importante. Então vamos lá. O que eu vou ensinar nessa aula? Nós vamos dimensionar uma fundação. Nós vamos dimensionar uma fundação superficial, que vai ser uma sapata, utilizando uma correlação com o SPT, que é uma sondagem à percussão, que depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, ok? E quais são as informações que nós vamos utilizar para esse dimensionamento? Primeiro, ele me falou que a carga que chega nessa fundação é de 50 TF, tudo bem? Ele me disse que esse concreto com o qual você fez essa fundação aqui, ele tem um FCK de 30, ok? Ele também nos diz que quando a gente for fazer a armadura dessa sapata, nós vamos utilizar o aço CA50. Ele nos falou que isso aqui, ó, que é o A0, esse A, que é a dimensão do pilar que chega na sua sapata, ele tem uma dimensão de 20 centímetros. E ele falou que o D' é 5 e o NSPT médio é 10, ok? Esse NSPT médio, depois eu posso fazer uma aula apenas sobre o SPT, a sondagem de percussão, como é que você encontra o NSPT médio, mas nessa aula eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem isso, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho todas essas informações, você recebeu todas essas informações no seu escritório, e o que você tem que definir inicialmente? Antes de você definir qual vai ser a área de armadura que você vai utilizar, você vai ter que definir as dimensões dessa sua sapata. E para a gente fazer as dimensões dessa nossa sapata, é isso que a gente vai fazer agora, tudo bem? Ótimo. Só que antes, vocês sabem que aqui no canal eu sempre tento mostrar tudo de acordo com a norma. E eu recomendo que vocês façam isso na sua vida profissional. Por quê? O livro que vocês, porventura, utilizem, compre esse livro, ele nem sempre vai estar atualizado. Agora, se você pegar uma norma atual, você sempre vai estar com a informação mais atual. Você vai ter sempre um embasamento científico para fazer aquilo, tudo bem? Então, antes da gente começar essa solução, bora fazer uma definição rapidinha de sapata? O que é uma sapata? Aí você deve estar falando assim, não, Ana, eu sei o que é uma sapata. Todo prédiozinho aqui tem uma sapata, que tem mais ou menos esse formato, ou às vezes ele é mais quadradinho assim. Eu sei o que é uma sapata, ok, você sabe. Mas vamos ver qual que é a definição de norma disso. A sapata, ela é definida como uma fundação rasa, ok? Essas definições, pessoal, vocês sempre vão encontrar elas na NBR 6122. Foi de lá que eu tirei todas essas informações. E aí, o que essa NBR nos diz? Ela diz o seguinte, que uma fundação superficial, rasa ou direta, que é o tipo que
que a sapata é quando a carga é transmitida sob a base numa profundidade de assentamento inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação, tudo bem? Então, essa é a definição de uma fundação rasa. Então, só para você entender, vamos imaginar que essa aqui seja a menor dimensão da sapata e que tenha 70 centímetros. Daqui a pouco a gente vai ver que a dimensão mínima de uma sapata é 60. Então, para que essa fundação seja considerada uma fundação rasa, ela pode ter uma profundidade no máximo de quanto? De 1,40. Ok? Se ela tiver uma profundidade maior do que 1,40, ela não vai ser mais fundação rasa e vai ser considerada uma fundação profunda. Então, essa que é a definição. Ótimo. Agora que eu já sei a definição de uma fundação rasa, que seria uma sapata, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, antes da gente resolver o exercício, a definição de sapata. Tudo bem? O que é uma sapata? Uma sapata é uma fundação superficial. Isso aí a gente já aprendeu que é quando a profundidade dela está uma dimensão menor do que 2 vezes a menor dimensão. Ela é feita de concreto armado. É uma diferença da sapata bloco, porque o bloco ele não é concreto armado. O bloco, por definição, ele é só concreto. É claro que você tem um bloco de coroamento, que é outra coisa, que seria o bloco que fica em cima das estacas. Aí isso é outra coisa. Aí esse aqui tem que ser armado. Só que o bloco tem algumas casas que tem uma carga pequena que ela só tem um bloco. E aí esse bloco, por definição, ele é só concreto. Esse aqui que é o bloco de coroamento, não. Concreto armado. E as tensões de tração na sapata vão ser resistidas pelo emprego de armadura, ok? Então a sapata ele é um elemento que necessita necessariamente de armadura, por definição. Se ele não tiver armadura, ele vai ser um bloco e não uma sapata. Vamos pro próximo. Então, eu já mostrei pra vocês o que é uma sapata, o que é uma fundação rasa, mas eu sei que vocês não entraram nesse vídeo pra isso. Vocês entraram nesse vídeo pra ver o dimensionamento, mas espera um minutinho que a gente já chega lá, tudo bem? É só pra que aí eu consiga fazer com que todo mundo que tá assistindo o vídeo tenha mais ou menos a mesma noção, pra quando eu chegar na resolução, vocês não fiquem perdidos, tá? Só mais uma observação antes da gente começar, é o seguinte, a NBR 6122, ela também nos traz algumas outras informações sobre essa sapata. No item 7.7 dessa norma, o que ela nos diz? Ela diz o seguinte, que nós temos que essa sapata ela não pode ter qualquer dimensão. Você não pode colocar lá na sapata qualquer dimensão, não. A norma, ela define que mesmo que você tenha uma carga pequena na sua residência, caso você opte por utilizar uma sapata, você vai ter que ter uma dimensão mínima de 60 centímetros. Aí você fala, mas Launelli, olha, eu fiz o cálculo e pela carga da minha residência, eu não necessito de uma sapata de 60 centímetros, poderia passar com a de 40. Então, nesse caso, você utiliza a de 60 ou você utiliza outra forma de fundação, tudo bem? Agora, outra coisa, profundidade mínima é outra coisa muito importante que muitas vezes a gente executa errado na prática. E o que essa profundidade mínima diz? Diz o seguinte, se essa sapata vai estar na divisa com um terreno vizinho, a profundidade não deve ser inferior a 1,5 metros, tudo bem? Só que, em casos de obras cujas sapatas ou blocos estejam majoritariamente previstas com dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade mínima pode ser reduzida, tudo bem? Ok? Ótimo. Então, agora nós já sabemos a dimensão mínima do pilar, que é 60 centímetros, já sabemos a profundidade mínima e agora sim a gente vai resolver o exercício, ok? Então, vamos lá. Qual que é o grande pulo do gato que eu vou ensinar para vocês nessa aula e, na minha opinião, a informação mais importante dessa aula dita até agora é isso aqui, é essa fórmula, que eu até coloquei em destaque. E o que nos diz essa fórmula? Diz o seguinte, considerando
que o embutimento, a gente vai considerar que o embutimento da sapata é 1 metro, que ela está a 1 metro de profundidade. A tensão admitível a essa profundidade é dada simplificadamente por essa formulazinha aqui, que é a mais importante de todas, que você vai utilizar muito na sua vida profissional e não só na vida profissional. Se você for tentar um concurso público de uma banca como a FCC, cai muito. E aí, o que seria essa fórmula? O que essa fórmula nos diz? Ela diz o seguinte, que a tensão admissível do solo, que é a tensão admissível no solo, ou seja, o quanto aquele solo resiste, vai ser a divisão de N. Quem é N? N é o SPT médio do solo, que depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo apenas sobre isso. SPT médio dividido por 5. Se você pegar o SPT médio do solo e dividir por 5 de forma aproximada, você vai encontrar a resistência do solo em kgf por metro quadrado. Incrível, né? Vocês vão utilizar muito isso na sua vida profissional e até na sua vida de concurseiro, caso você esteja estudando para algum concurso, tudo bem? Então, recapitulando, a tensão em um solo é igual ao NSPT médio dividido por 5. E quando você faz essa divisão, você vai encontrar a tensão que o solo resiste em kgf por metro quadrado, tudo bem? Então, olha, nesse exercício que nós estamos fazendo, o enunciado nos deu informação. Eu não mostrei para vocês como ele encontrou isso, depois eu posso fazer um vídeo sobre, mas ele nos disse que o NSPT médio do solo foi 10. Ótimo. Se eu tenho o NSPT médio que tem 10, dá para encontrar de forma aproximada quanto que esse solo resiste. Então, vai ser 10, vai ser 10, que é o SPT médio, dividido por 5, que faz parte da fórmula, isso vai dar o quê? 2 kgf por metro quadrado. Então, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria como se fosse a resistência aproximada do meu solo. Ótimo, perfeito. Então, pensa, olha, eu achei a tensão aproximada que aquele solo resiste. Mas o que é tensão? A gente aprendeu lá em resistência 2 uma formulazinha para tensão. Olha, tensão é igual a força sobre área, tudo bem? O que eu quero encontrar aqui, neste momento do meu dimensionamento? Eu quero encontrar a área da sapata, não é isso? Ótimo. Se eu quero encontrar a área da sapata, basta eu isolar o A. Isolando o A, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a área dessa sapata vai ser igual à força que chega nesse pilar, dividido pela tensão que esse solo resiste, tudo bem? Então, olha aqui, nós temos a força que chega ao pilar. Nós temos também a tensão aproximada que esse solo resiste. Com essas informações, eu vou conseguir encontrar a área do meu pilar, tudo bem? Então, vamos fazer isso, olha. Eu tenho aqui que chega nesse pilar uma força de 50 toneladas. Chega nesse pilar não, chega nessa sapata uma força de 50 toneladas, ótimo. E esse solo, devido a essa correlação que eu fiz entre o SPT e a resistência do solo, eu descobri que esse solo resiste a 20 TF por metro quadrado. Então, eu vou dividir 50 por 20 e eu vou encontrar que, considerando essa carga e considerando o quanto o meu solo resiste,
a área da minha sapata tem que ser 2,5 metros quadrados. Olha, eu tenho a área da minha sapata. Então, agora, sabendo a área da sapata, é fácil eu definir os lados. Eu tenho que definir os lados, sabendo que a dimensão mínima é 60 centímetros e sabendo que a área essa dimensão de 60 centímetros, eu tinha falado ali pra cima de vocês, aqui tá na norma, né? NBR 6122. Eita. 6122. E nós temos também que a área tem que ser 2,5 metros quadrados. Então, eu tenho que me ater a essas duas informações na hora de definir as dimensões mínimas da minha sapata. Nesse caso, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou considerar que a minha sapata ela é quadrada. Considerando que a sapata é quadrada, a dimensão da sapata vai ser só a raiz quadrada dessa área. Fazendo isso, eu vou encontrar aproximadamente 1,6 metros. Ou seja, considerando que chega na sapata essa carga de 50 TF, tá chegando aqui nessa sapata uma carga de 50 TF. Para que esse solo consiga resistir a essa carga, ele vai ter que ter, caso ele seja uma sapata quadrada, aqui vai ser a sapata quadrada, essa sapata vai ter que ter aqui uma dimensão mínima de 1,6 metros. Sendo que esse quadradinho aqui é a espessura do pilar, tudo bem? Então, olha aqui, eu já consegui encontrar essa dimensão, que é 1,6, e esse aqui é a espessura, é a dimensão do pilar. Então, agora, o que nos falta para a gente conseguir terminar de encontrar todas as dimensões dessa sapata? Simples. A única coisa que está faltando é a altura dessa sapata, tudo bem? E a altura dessa sapata, a especificação dela, você não vai encontrar na NBR 6122. Você vai encontrar na NBR 6118, na NBR 6118, que é a norma de concreto armado. Então, lá na norma de concreto armado, o que acontece? Quando você tem uma sapata, essa norma, ela nos dá a seguinte informação, que a sapata, quando se verifica a expressão a seguir, nas duas direções, a sapata é considerada rígida. Caso contrário, ela é considerada flexível. Então, para que a nossa sapata, a gente consiga fazer o dimensionamento de uma sapata rígida, que é a sapata que a gente usualmente utiliza, nós vamos ter que seguir essa formulazinha aqui. E o que essa fórmula nos diz? É o seguinte, imagine aqui que eu tenho uma sapata, opa, aqui tá chegando um pilar, e aqui tá a minha sapata, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois, vamos chamar isso aqui de azão, que vai ser a dimensão da minha sapata, e vamos chamar a dimensão do meu pilar de azinho, tudo bem? E a altura que eu vou chamar de H. Para que essa sapata seja considerada rígida, que é o que geralmente você vai utilizar em 99,99% das vezes, você vai fazer o seguinte, o H da sua sapata tem que ser, tem que ser maior ou igual que azão menos azinho dividido por... dividido por 3. Tinha ficado na dúvida. Vai ser igual a Hzão tem que ser maior ou igual a azão menos azinho dividido por 3. Tudo bem? Então é isso. Então a gente sabe que agora a única coisa que a gente precisa para terminar
o nosso dimensionamento é achar o valor de H. E para achar o valor de H, basta a gente seguir essa regrinha que eu acabei de passar para vocês. Então, olha aqui. Nós vamos tentar o seguinte, que a altura dessa sapata vai ser azão, que é 160 centímetros, dividido pela dimensão, menos a dimensão do pilar, que é 20 centímetros. Tudo isso dividido por 3. Então, o Hzinho tem que ser maior que 50 centímetros de forma arredondada para que essa sapata seja considerada rígida. Tudo bem? Então, analisando todos esses resultados, o que nós chegamos ao final dessa aula? O que nós conseguimos concluir? Nós concluímos o seguinte, que a nossa sapata aqui... Nós concluímos aqui que nossa sapata, ela vai ter as seguintes dimensões. Aqui, tá. Ótimo. A gente sabe que o pilar é 20 centímetros. Nós sabemos que aqui é 160 centímetros. Nós sabemos que aqui é 50 centímetros. E, além disso tudo, nós sabemos o seguinte. Nós sabemos que em relação ao solo, a superfície do solo, a profundidade dessa nossa sapata é 1 metro, ok? O que tá faltando a gente definir para que a gente possa falar que a gente dimensionou uma sapata? Falta a armadura, porque aqui nós vamos ter que ter uma armadura para resistir aos esforços de tração que existem nessa sapata. Mas isso vai ser um assunto para a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como definir a área de armadura, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.